Hoje a redação em pauta é uma dissertação argumentativa sobre o trabalho informal. A gente vai dar uma olhada em relação ao texto desse aluno ou dessa aluna e eu quero que vocês se lembrem que o trabalho informal foi o penúltimo tema analisado por nós. Na semana passada eu postei uma aula sobre saneamento básico e antes dessa aula de saneamento básico houve uma aula de repertório sociocultural sobre a questão do trabalho informal no Brasil. Ambos os temas extremamente interessantes e temas que estou observando que grande parte dos alunos, inclusive, não tinham conhecimento aprofundado em relação ao tema. São aulas que, se a gente perguntasse para vocês o que é o saneamento básico, o que é o trabalho informal, antes de vocês terem acesso, contato com a aula, muitos de vocês não saberiam responder. Ou as respostas que potencialmente surgiriam seriam respostas incertas, não compatíveis com o que de fato o tema é. Então fiquei bastante feliz, bastante satisfeito mesmo com o resultado das duas últimas aulas, que são temas que os alunos, em sua maioria, têm dificuldade de dissertar sobre. Agora vamos dar uma olhada nessa redação de forma integral, vamos analisar cada um dos 4 parágrafos que compõem esse texto e ver o que está certo, o que está errado, o que dá para ser melhorado, embora às vezes não esteja errado, e assim sucessivamente. Olha só, na série Grey's Anatomy, a médica X foi demitida do hospital em que trabalhava por cometer fraude. Entretanto, mesmo ao fazer algo ilegal, recebeu o salário por um tempo, devido à proteção laboral advinda de seus direitos. Em contrapartida, a realidade da nação verde-amarela é permeada por empregados informais, que não possuem esses benefícios, já que eles não têm a carteira de trabalho e previdência social, CTPS, assinada, a qual assegura, por exemplo, a aposentadoria e auxílio-doença, perpetuando a desordem e o regresso. Por assim ser, é imprescindível discutir essa objeção, que é potencializada tanto por duas principais vertentes, quanto pela pandemia da Covid-19. Olha só, partindo do princípio que toda introdução é composta de tema, tese, delimitações e carga argumentativa, vamos identificar cada um desses elementos aí para nós. Em primeiro plano, eu já vou identificar as delimitações para poder conversar sobre um erro que esse candidato aqui cometeu e é um erro que você não deve cometer na sua redação. Vamos lá? Lembrem-se comigo que as delimitações elas devem ser inseridas na última frase da sua introdução quando você estiver fazendo uma dissertação argumentativa. E que as delimitações nada mais são do que palavras, expressões, que resumem o que você vai abordar em cada um dos seus parágrafos de desenvolvimento posterior. E às vezes a pergunta que o aluno me faz é o seguinte: Gustavo, quantas delimitações eu coloco? Eu coloco uma, eu coloco duas, eu coloco três, eu coloco 4, quantas eu coloco? E gente, o número de delimitações corresponde ao número de parágrafos de desenvolvimento. Como em um texto de 30 linhas, você vai ter 2 parágrafos de desenvolvimento, então nós, banca corretora, esperamos que você, nessa última frase aqui da introdução, escreva, portanto, 2 delimitações, já que serão confeccionados 2 parágrafos de desenvolvimento. A gente não espera que você escreva 3, nem 4, nenhuma, são 2. Então vamos dar uma olhada nessas delimitações? Olha, por assim ser, é imprescindível discutir essa objeção, retomando a palavra-chave do tema com o termo sinônimo, que é agravada, potencializada, piorada tanto por delimitação 1. 2 principais vertentes, que seria a delimitação número 1, já vou comentar a respeito, por enquanto só fazendo a marcação mesmo, quanto pela pandemia da Covid-19. Vamos comentar? Vamos lá. Gustavo, tá certo, tá errado? O que você tem a comentar em relação a isso? Não está bacana não, viu? Essas delimitações elas estão desinteressantes. E por quê? Em primeiro plano, está errado em razão de que parece que há 3 delimitações e não apenas 2. Perceba comigo, olha, 2 principais vertentes e a questão da Covid-19. Parece que são 3 delimitações e não apenas 2. Então, o primeiro erro dessas delimitações consiste nisso. Ficou parecendo, eu entendi que esse candidato, esse aluno, ele vai abordar no primeiro parágrafo de desenvolvimento 2 questões ligadas ao assunto. E no outro desenvolvimento ele vai abordar o que a Covid-19 tem em relação ao trabalho informal. Ficou bastante claro para mim. Só que ficou também claro que parece que há a existência de 3 delimitações. Isso é ruim demais, isso é negativo demais para o seu texto. Sendo que há 2 parágrafos de desenvolvimento e 3 delimitações. Então o que esse candidato poderia fazer?
manter essa delimitação da pandemia causada pela Covid-19 e ao invés de escrever duas principais vertentes, inclusive ficou bem genérico, né? Olha, duas principais vertentes, mas quais? Além de estar errado, porque parece que são 3 delimitações, está errado porque essa delimitação está muito ampla, ela está muito genérica. Duas principais vertentes, beleza, mas quais são essas vertentes? Especifique logo aqui, especifique logo nesse momento quais são as duas principais vertentes. Então, partindo do princípio de que toda introdução tem tema, tese, delimitações e carga argumentativa, a gente iniciou essa análise pelas delimitações. E eu teci 2 comentários em relação a essas delimitações. Está errado porque a gente tem a impressão que são 3 delimitações e não apenas 2. E está errado porque essa delimitação aqui, ela está muito ampla, ela está muito genérica. 2 principais vertentes, beleza, mas quais são elas? Especifique. Perceba que esse aluno, esse candidato, ele separa as delimitações pela expressão tanto quanto. Tanto em razão disso, quanto por isso. Tanto em função disso, quanto daquilo. Então, é uma forma que você tem também. O que a gente observa é que a maioria dos candidatos separa as 2 delimitações por um conectivo aditivo. A gente vai lá e escreve, ó, esse problema deve-se a isso e a isso. Esse problema ocorre em função disso e isso. Então a maioria dos candidatos separa as 2 delimitações na última frase da introdução com conectivo de soma, com conectivo adição. É bastante comum que a gente veja o e separando as 2 delimitações. É bastante comum que a gente veja o bem como ou assim como separando as 2 delimitações. A gente também vê com frequência a expressão não só, mas também. Então, não só por 2 vertentes, mas também pela pandemia da Covid-19. E aqui a gente tem uma vertente também válida, que é a expressão tanto quanto. Então, você pode separá-las pelo tanto quanto, tanto por isso, quanto por aquilo. Não só, não apenas, não somente por isso, mas também como também por aquilo. Ou colocar um conectivo aditivo entre as 2. Você pode colocar aí para nós um conectivo aditivo simples. O e, o assim como, o bem como. Todas essas formas ficam corretas, a que você preferir, a que for mais compatível com o seu estilo de escrita. Uma vez que a gente identificou as delimitações e já identificamos os problemas advindos dessa inserção dessas delimitações, vejamos em relação aos demais elementos constitutivos da introdução. Vamos ler essa primeira frase? Vamos ler para ver se nela veio carga argumentativa, tese, tema, ou se tem um pouquinho de cada aí. Vamos dar uma olhada. Na série Grey's Anatomy, a médica X foi demitida do hospital em que trabalhava por cometer fraude. Entretanto, mesmo ao fazer algo ilegal, recebeu o salário por um tempo, devido à proteção laboral advinda de seus direitos. Aqui, gramaticalmente, eu tenho uma correção de crase para fazer. Então, devido a alguma coisa, tende a puxar crase para você. Então, fora essa questão de crase que eu corrigi, inclusive crase é uma matéria muito difícil, viu? Você que está me assistindo nesse momento e não sabe crase, a gente não aprende crase em 10 minutos, em 5 segundos, em meia hora, em 1 hora. Crase é um estudo que demanda de você mais acima de 4, 5, 6, 7 horas de estudo consecutivo e muito, mas muito exercício. Crase demanda de você uma resolução de mais de 100 exercícios e mesmo após resolver os 100, mesmo assim ainda vai surgir uma dúvida ou outra em relação ao uso do acento grave, que a gente chama popularmente de crase. Estuda crase, cai no seu vestibular, é importante que você saiba essa matéria. Em relação a essa primeira frase, Gustavo, houve a apresentação do tema? Veio a palavra trabalho informal de forma expressa? Não veio. Não veio, então automaticamente quer dizer que a expressão trabalho informal deve ter vindo nessa segunda frase aqui. Então a primeira frase dessa introdução, ela não apresenta o tema. Gustavo, e tem a tese, ou seja, a opinião, o ponto de vista do autor em relação a esse tema? Ele emitiu o seu parecer, a sua subjetividade em relação a esse tema nessa primeira frase? Também não. Então o papel dessa frase foi exclusivamente de carga argumentativa. Carga argumentativa por meio de citação, mais especificamente citação de série em paralelo com um personagem dessa série aí para nós. Gustavo, está bem explicado, minuciado essa carga argumentativa? Está. Está em razão de que, olha, tem muita gente que fala assim, na série tal é retratado X. Beleza. Mas não dá nenhum outro detalhe em relação à série.
o ano de lançamento, quantos episódios são, quem é o responsável pela série, o nome e o sobrenome de algum personagem da série. Então, se você só joga o nome da série, mas você não contextualiza, você não minucia, você não detalha nada em relação à série, ao livro, ao filme, ao desenho, à novela que você mencionou no seu texto, é uma carga argumentativa? É. Só que é uma carga argumentativa que não está argumentando em sua máxima performance, que não está argumentando no máximo que você pode argumentar. Então eu tenho um total de 0 reclamações em relação a essa carga argumentativa aqui. A gente tem o nome da série, nome e sobrenome de personagem, caracterização da personagem e contextualização do contexto. Gustavo, e o que é essa contextualização do tema aí? O que esse aluno, essa aluna, quis transmitir com essa primeira frase para nós? Quis dizer que pessoas que trabalham de forma registrada, pessoas que têm a carteira de trabalho e previdência social assinada por um empregador, assinada por uma empresa, mesmo que cometam algo errado, após serem demitidos, vão ter direito, à proteção trabalhista, advinda de seus direitos. Essa médica aqui fez algo errado no seu serviço, na sua atividade trabalhista, e mesmo fraudando determinado documento, determinada situação, o que se configura enquanto uma atitude legal, mesmo diante dessa ilegalidade, ela recebeu um salário por um tempo. Ela recebeu o auxílio-desemprego. Ela recebeu o FGTS, por exemplo. Então ela usufruiu de diversos direitos de que quem trabalha de carteira assinada tem acesso, ao contrário do trabalhador informal. Acredito, inclusive, que esse candidato, esse aluno, vai fazer esse contraste agora na segunda frase. Na primeira frase, apresentou um contexto de pessoa com carteira de trabalho assinada, pessoa com direitos trabalhistas, que mesmo cometendo ilicitudes, atos ilegais, tem proteção trabalhistas advindas de seus direitos e recebe benefícios por um tempo. Acredito que nessa segunda frase, se for uma frase bem feita, bem composta, esse candidato vai fazer um contraste, falando que o trabalhador informal, que é aquele trabalhador que não tem a CTPS assinada, ao contrário dessa situação, ele não tem acesso a inúmeros benefícios, a inúmeros direitos. Deixa eu dar uma olhada se isso acontece. Então, o papel dessa primeira frase aqui ficou exclusivamente para carga argumentativa. Carga argumentativa por meio de citação de, eu ia falar filme. Não sei se é filme, não acompanho essa série. Sei que ela é famosíssima mesmo. Vários alunos a acompanham, só que eu não sei se ela já se tornou filme também, ou se ela está só realmente na versão série, mas enfim, é série aqui para nós. Então, carga argumentativa aprofundada, minuciada, explicada. Agora vejamos essa segunda frase. Gente, já que aqui nós temos carga argumentativa, aqui nós temos delimitações, e essa introdução foi composta apenas por 3 frases, quer dizer necessariamente que nessa segunda frase, que começa aqui, meu mouse selecionou a mais, que começa aqui, inclusive meu mouse está ruim, a gente clica e ele não vai, que começa aqui, termina aqui, existe a apresentação do tema, com a palavra-chave do tema de forma expressa, e a apresentação da tese. Se não tiver a presença desses dois, está errado. Vamos dar uma olhada. Em contrapartida, em contraste à situação anterior, a realidade da nação verde e amarela é permeada por empregos informais, trabalho informal, que é a apresentação da palavra-chave do tema, que não possuem esses benefícios. Então, os empregados informais não possuem benefícios como essa médica, que foi demitida e continua a receber o seu salário, mesmo após a sua demissão, já que eles não têm carteira de trabalho e previdência social, CTPS, assinada, a qual assegura, por exemplo, aposentadoria e auxílio-desemprego, ou auxílio-doença, perpetuando a desordem e o regresso. Vamos conversar a respeito? Primeiro ponto dessa conversa é o seguinte: isso aqui seria a apresentação do tema. Trabalho informal, emprego informal. Isso aqui exerce para nós papel de apresentação temática. Gustavo, a gente teve a tese nessa segunda frase? Tivemos. E além de tese, nós tivemos argumentação também. Argumentação por meio de exemplos. Gustavo, quais exemplos são esses? Exemplos que um trabalhador que tem a CTPS, a carteira de trabalho e previdência social assinada, tem direito. Eles têm direito à aposentadoria e auxílio-doença, por exemplo. Então, a exemplificação configura-se enquanto uma forma de argumentação. Só que
nós já não tivemos o aprofundamento dessa carga argumentativa, diferente dessa. Então perceba, dá para aprofundar falando melhor sobre a aposentadoria e sobre a questão do auxílio-doença. Gustavo, agora que eu já vi o tema, agora que eu já vi as delimitações, agora que eu já vi uma carga argumentativa aprofundada e uma carga argumentativa não aprofundada, o que está faltando nessa introdução? Só a tese, que a gente vai identificar agora. E para a gente identificar essa tese, eu convido os senhores a reler essa segunda frase comigo. Releia aí comigo e antes mesmo de eu dar a resposta para você, tente sozinho achar essa tese. Vamos lá? Olha só. Em contrapartida, a realidade da nação verde e amarela é permeada por trabalhos informais ou empregados informais, que não possuem esses benefícios, já que eles não têm a carteira de trabalho e previdência social, CTPS, assinada, a qual assegura, por exemplo, aposentadoria e auxílio-doença, perpetuando a desordem e o regresso. Na opinião desse autor, na opinião de quem escreveu essa redação, a grande quantidade de trabalho informal no Brasil é responsável por perpetuar a desordem e o regresso no nosso território nacional. Gustavo, tem como melhorar essa tese? Tem, colocando uma vírgula e escrevendo assim, ó. O que precisa ser resolvido, o que precisa ser amenizado, o que requer medidas em conjunto para a sua amenização, um ar de vou solucionar no quarto parágrafo. Seria uma forma interessante de melhorar essa tese. Ela existe, mas dá para ser melhorado com pequenas palavras para incrementar essa introdução. Então, no geral, essa introdução é uma introdução boa. É uma introdução boa, sim. Mas para ela ficar excelente, precisa consertar essa primeira delimitação, colocar ela algo mais específico e fazer com que ela seja uma delimitação e não duas principais vertentes. Precisa detalhar melhor, minuciar essa argumentação por meio de exemplificação e melhorar um pouquinho essa tese que está aqui, ó, que essa situação perpetua desordem no regresso em território nacional, o que requer medidas em conjunto para que seja minimizada a situação, o que precisa ser resolvido, alguma coisa nesse sentido. Mas fora isso, está sim uma boa introdução, excelente, excelente não está, mas está muito boa, beirando a excelência inclusive. Vejamos agora então esse segundo parágrafo. Só antes de voltar nesse segundo parágrafo, fazendo um comentário aqui, olha só. Quando você escreve por extenso, carteira de trabalho e previdência social, e entre parênteses CTPS, automaticamente, quando você precisar fazer referência a essa mesma expressão novamente ao longo do texto, você não precisa escrevê-la dessa mesma forma. Precisou fazer referência a essa expressão posteriormente, você vai escrever só a sigla, sem parênteses nem nada. Então, se escreveu Organização Mundial da Saúde, entre parênteses OMS, posteriormente no seu texto, você precisar fazer referência ao OMS, vocês vão escrever só OMS, sem parênteses nem nada. Lembrando que esse primeiro desenvolvimento vai abordar as duas principais vertentes em relação a esse assunto, que eu já disse para vocês que está errado falar duas principais vertentes nesse caso. Tem que especificar quais são essas vertentes, não deixar algo genérico assim e escrever uma vertente só. Vamos dar uma olhada? Olha só. Em primeiro plano, em 1943, Getúlio Vargas, ex-ditador do Brasil, instituiu a consolidação das leis do trabalho, a qual regularizou as relações entre patrão e funcionário, tornando a nação referência mundial no que tange a essa legislação. É lícito postular que, apesar desse avanço, são congruentes para o trabalho informal o desemprego, o qual, aqui faltando um o que eu acredito com total certeza que o candidato ou aluno colocou, isso aqui provavelmente é uma erro de digitação da nossa parte, o qual impulsiona os indivíduos que não têm CTPS assinado laborarem independentemente e o baixo nível de escolaridade de alguns, já que o mercado é cada vez mais qualificado. Além disso, o pensador Thomas Marshall, não sei se a pronúncia realmente é essa, afirmou que a cidadania só é plena se a pessoa possuir direitos civis, políticos e sociais. Ocupações informais, porém, como pedreiros e feirantes, divergem desse ideal, pois não tem esses benefícios. Vamos a alguns comentários, olha só. Eu sempre estou destacando para vocês que nós, nos últimos vídeos, que nós, Banca Corretora, esperamos da parte de vocês, candidatos, que vocês escrevam de 2 a 3 processos argumentativos ao longo dos 3 primeiros parágrafos, do terceiro, do segundo e do primeiro.
E não apenas que vocês escrevam de 2 a 3 processos argumentativos ao longo dos parágrafos, como vocês detalhem, minuciem esses processos argumentativos. Por exemplo, eu, banca corretora, logo de cara, eu já vou identificar aqui enquanto processo argumentativo Getúlio Vargas, citação à lei. Qual lei é essa? A CLT. Aqui embaixo a gente tem menção a uma pessoa que configura-se enquanto citação. Então a argumentação aqui está bacana. Agora, se ela veio detalhada, minuciada, explicada, contextualizada, aí já é diferente. Mas eu já observo enquanto processo argumentativo forte a citação de nome e sobrenome e a caracterização dessa pessoa, a citação de nome e sobrenome e a caracterização dessa pessoa, uma data concreta, menção a uma lei existente aqui no Brasil. Então a carga argumentativa está boa. Agora vamos ver se ela realmente foi de fato detalhada, minuciada, ou se ela foi só jogada de forma abrangente, de forma genérica. Olha só, relendo essa primeira frase, olha só. Em primeiro plano, o que faz automaticamente com que o outro desenvolvimento seja em segundo plano. Em 1943, Getúlio Vargas, ex-ditador do Brasil, instituiu a consolidação das leis do trabalho, a qual regularizou as relações entre patrão e funcionário, tornando a nação referência mundial no que tange a essa legislação. Alguns comentários. Um comentário negativo em relação a essa primeira frase. Getúlio Vargas foi um ex-ditador brasileiro? Sim, ele foi. Getúlio Vargas foi a pessoa responsável aqui no Brasil pela nossa primeira ditadura oficial, que ocorreu no finalzinho do governo dele, de 37 a 45, ditadura nomeada, conhecida nos seus livros de história do Brasil, enquanto Estado Novo. Quando você ouve a expressão Estado Novo, nada mais é do que a primeira ditadura brasileira implementada por Getúlio Vargas, que é uma ditadura civil, que se opõe à ditadura militar. Sabe o que é uma ditadura militar? Composta por militares. Se você não é militar, você é civil. Eu, por exemplo, não sou militar. Se um dia eu fosse fazer uma ditadura aqui no Brasil, não tem nenhum interesse, é apenas um exemplo, eu faria uma ditadura civil, já que eu não sou militar. E militares, quando fazem uma ditadura militar, portanto, consequentemente. Então, olha só, ele foi um ditador? Foi. Só que é bacana dizer essa expressão desse jeito, contextualizar assim. Será que não tem nenhuma outra forma melhor de contextualizar o Getúlio Vargas? Nossa, tem inúmeras outras formas. Sabe aquela regra da nossa mãe que a gente tem que carregar para a vida? De que quando a gente tem pontos positivos, coisas positivas para falar de alguém, a gente deve falar, mas que quando a gente tem coisas negativas para falar de uma pessoa, a gente não deve falar tanto assim? A gente tem que aplicar essa regrinha aqui, viu? Getúlio Vargas, ele tem pontos positivos? Inúmeros pontos positivos. Também tem pontos negativos? Inúmeros. Assim como todos nós, eu, você que está me assistindo aqui nesse momento, tem pontos positivos, tem pontos negativos. Mas se você está diante de um ponto positivo e de um negativo e prefere o negativo, está errada essa postura. Prefira caracterizá-lo de uma forma mais bacana, de uma forma mais positiva. Tem corretor que vai ler isso aqui, que é fãzaço do Getúlio Vargas, e vai penalizar você, ainda que essa definição não esteja totalmente incorreta. Ela não está incorreta, na verdade, mas tem gente que é fã de carteirinha e não vai gostar de ler isso aqui de jeito nenhum. Então, o primeiro comentário que eu teço é em relação a isso. Isso aqui dá para ser melhorado. Segundo comentário, que esse candidato, esse aluno acertou, só que eu estou percebendo que a maioria dos textos não está acertando em relação a isso. O pessoal está escrevendo consolidação das leis trabalhistas. E embora seja o mais bonito, consolidação das leis trabalhistas, infelizmente não é a realidade. O nome da lei, a gente não pode alterar o nome da lei, é o que está lá. A gente tem que reproduzir no nosso texto o que está escrito e não inventar algo novo. O que está escrito originalmente é consolidação das leis do trabalho. Consolidação das leis trabalhistas ficaria mais bonito? Mais apresentável? Sonoramente mais agradável? Ficaria. Só que não é o nome da lei. Então estou observando bastante aluno errando nesse sentido e o correto então é isso. Consolidação das leis do trabalho. Relendo essa primeira frase de novo para a gente poder seguir para a segunda. Em primeiro plano, em 1943, Getúlio Vargas, ex-ditador do Brasil, instituiu a consolidação das leis do trabalho, a qual regularizou as relações entre patrão e funcionário, tornando a nação brasileira, o nosso território nacional ou simplesmente a nação, referência mundial no que tange a essa legislação. Muitos alunos viriam para mim falar o seguinte: Gustavo, está faltando uma crase aqui, não está não? Não está, em razão de que quando A for sucedido por esse, essa ou isso,
não haverá crase. Então, pronome demonstrativo, esse, essa, isso, sempre vai dispensar crase quando o a vier anteriormente inserido a ele. Próximo ponto. Aqui a gente tem, então, carga argumentativa, por meio de nome, sobrenome e a caracterização da pessoa, ainda que não seja a melhor caracterização nesse caso em questão. Aqui a gente tem carga argumentativa por meio de citação de lei, e a gente tem aí a contextualização dessa lei, falando que ela surgiu no ano de 43 e que a partir dessa lei o Brasil se tornou uma referência global, internacional, mundial, no que tange à legislação trabalhista. Então, essa primeira frase a gente tem carga argumentativa por meio de citação. Citação de lei e a minúcia dela, falando data, etc. E citação de pessoa e a minúcia detalhando o que essa pessoa fez aí para nós. Então, no que tange à argumentação, eu não tenho comentários negativos, só positivos. Ficou boa. Muita informação, só que bem explicada dentro de uma única frase. O que ficou negativo foi simplesmente essa definição do Getúlio Vargas aí para nós. Agora, deixa eu dar uma olhada nessa segunda frase. É lícito postular que, apesar desse avanço, ou seja, apesar de existir no Brasil a consolidação das leis do trabalho, que surgiu em 1943, são congruentes, remetendo à química de forma indireta, é uma palavra que se estuda na química, para o trabalho informal, o desemprego, o qual impulsou nos indivíduos que não têm carteira de trabalho e previdência social assinada, laborarem ou trabalharem independentemente, e o baixo nível de escolaridade de alguns, já que o mercado é cada vez mais qualificado. Vamos tecer alguns comentários aqui. Primeiro comentário. Aqui a gente tem uma argumentação indireta por meio da química, o que é bacana demais. Inclusive é uma palavra que eu sempre passo todos os anos para os meus alunos, eu sempre vou passando, né, a minha forma de escrita, algumas diquinhas ali, outra aqui, e o aluno, na hora que vê, ele acabou incorporando o meu jeito de escrita ao longo do texto. E essa é uma das palavras que eu sempre gosto de colocar na minha redação, fica interessante ao contexto. Próximo ponto que me chama a atenção é isso aqui, ó. Deixa eu reler e eu vou mostrar para você. É lícito postular que, apesar desse avanço, retomando a outra frase, são congruentes para o trabalho informal, o desemprego, o qual impulsou nos indivíduos que não têm CTPS assinada laborarem independentemente, e o baixo nível de escolaridade de alguns, já que o mercado é cada vez mais qualificado. Quero que você entenda nesse momento que, além de argumentação por meio da química de forma indireta, a gente tem aí argumentação por meio de exemplos. Sabe como assim por meio de exemplos? Sabe as delimitações? Que são as duas principais vertentes em relação ao trabalho informal? As duas principais vertentes estão aqui, ó. Não sei se você as percebeu durante a minha leitura e durante a minha releitura, mas são essas aqui, ó. O baixo nível de escolaridade e o desemprego. Gustavo, deixa eu te perguntar uma coisa. Então, será que não seria interessante essa pessoa aqui na introdução escrever que é potencializada por algumas causas ou por diversas causas e a questão da pandemia? Seria. Olha o tanto que ficaria melhor. Então, é só essa pessoa, esse candidato, trocar a expressão duas principais vertentes tanto por inúmeras razões, quanto inúmeros motivos, quanto inúmeros motivos geradores dessa problemática. Quais são os principais motivos geradores dessa problemática, segundo esse aluno? O desemprego e o baixo nível de escolaridade. Que as pessoas que são demitidas, elas tentam arranjar um outro serviço formal, elas distribuem currículos, mas ninguém contrata. E devido a isso, elas ingressam na informalidade. Elas começam a trabalhar de forma independente. E que o outro problema é o baixo nível de qualificação, baixo nível de escolarização. Muitas vezes a pessoa tem um baixo nível de escolarização tão extremo, mas tão extremo, que faz com que ela não arranje emprego. E automaticamente ela tem que se inserir no trabalho informal para ela poder gerar um pouquinho de renda. Então aqui a gente tem a argumentação por meio da química de forma indireta. Aqui a gente tem a argumentação por meio de exemplificação. São as exemplificações dos motivos geradores do trabalho informal, os principais motivos, claro que existem outros. E aqui a gente tem a argumentação por meio de citação de nome e sobrenome, citação de lei e um pouquinho remetendo à alusão histórica aqui para nós. Agora deixa eu dar uma olhada nessa terceira e última frase, que é componente desse segundo parágrafo. Além disso, o pensador X afirmou que a cidadania só é plena se a pessoa possuir
direitos civis, políticos e sociais. Ocupações informais, porém, como pedreiros e feirantes, divergem desse ideal, pois não têm esses benefícios. Boa argumentação nesse parágrafo? Boa é pouca, aqui ficou excelente. Ao contrário dessa aqui, que faltou a gente detalhar melhor a aposentadoria, o auxílio-doença, essa aqui não tem nenhum ponto solto, exceto a caracterização de Getúlio Vargas. Mas está assim, maravilhoso, não é nem excelente parágrafo, não, maravilhoso em relação a esse assunto. A gente, banca corretora, a gente está interpretando esse texto da seguinte forma: olha a linha interpretativa, olha a linha de raciocínio, vê se é a mesma que a sua. Pessoas que têm carteira de trabalho e previdência social assinada, ainda que cometam atos ilegais, ainda que cometam ilicitudes, ao serem demitidos, recebem benefícios, recebem vantagens, porque eles possuem proteção trabalhista advinda de direitos garantidos em lei. Ao contrário dessa realidade, existe um grande número de trabalhadores informais aqui no Brasil. Esses trabalhadores informais que não têm acesso a esses direitos, tal qual uma pessoa que tenha CTPS assinado. O trabalhador informal ele pede, por exemplo, a sua aposentadoria, depois tem outras formas de conseguir, mas inicialmente ele pede, e não tem auxílio-doença. Adoeceu ou continua trabalhando doente, ou não trabalha e não gera renda. E para poder analisar melhor a situação, essa pessoa vai analisar o trabalho informal em relação à Covid-19 e as principais causas em relação a esse assunto. Quais são as principais causas que geram trabalho informal, segundo esse candidato? Você ser demitido e não arranjar emprego? E ir em busca de outros empregos formais, outros empregos que assinem a sua CTPS. Mas se ninguém contrata você, infelizmente você começa a trabalhar de forma independente, sem CTPS assinado, para poder gerar um pouco de renda. E o baixo nível de escolarização. Embora o Brasil seja referência mundial no que tange à legislação trabalhista, a legislação que protege, que ampara a relação empregador e empregado, existem trabalhadores informais no Brasil e existem comburentes, impulsionadores, catalisadores para essa situação. São esses dois casos. Para o pensador Thomas Marshall, um cidadão só exerce a sua cidadania de forma plena quando ele tem acesso a todos os direitos. E o trabalhador informal, pelo visto, não consegue exercer os seus direitos em sua plenitude. Essa está sendo a linha interpretativa da banca corretora até o momento. Agora vamos dar uma olhada nesse terceiro parágrafo. Lembrando que esse terceiro parágrafo ele se reserva a analisar a questão da pandemia, a questão da Covid-19 relacionada ao trabalho informal. Olha só, em segundo plano, durante a pandemia da Covid-19, principalmente médicos, cientistas e entregadores se destacam pelas suas funções, sendo estes imprescindíveis para a sustentação da economia mundial. Esses motoristas colocam suas vidas e de suas famílias em xeque, visto que podem se contaminar facilmente. No entanto, vários cidadãos os discriminam por serem trabalhadores informais. Outrosim, a Lei 3.982/20 assegura o auxílio emergencial no valor de R$ 1.800 aos MEIs, aos desempregados e aos trabalhadores informais, já que, sobretudo estes, ficam sem renda se não laborarem. Antes de analisar esse terceiro parágrafo, só voltando para fazer um último comentário que eu lembrei agora em relação a esse segundo aqui, é o seguinte: faz isso não, viu? A expressão cada vez mais, cada vez menos, cada vez maior, cada vez menor, são expressões clichês no seu texto, são expressões que todo mundo escreve. Não escreva não. Gustavo, e o que eu vou escrever? Tira o cada vez e deixa só o mais. Só tira o cada vez, olha. Já que o mercado é mais qualificado, já que existe uma maximização na qualificação do trabalhador. Então não escreva, não indico para você de forma nenhuma você ficar escrevendo a expressão cada vez mais, cada vez menos, cada vez maior ou cada vez menor. Agora nos desdobremos sobre esse terceiro parágrafo, que é o segundo parágrafo de desenvolvimento. Olha só. Vamos ler frase por frase, fazendo comentários em relação a elas. Em segundo plano, durante a pandemia da Covid-19, principalmente médicos, cientistas e entregadores se destacam pelas suas funções, sendo estes imprescindíveis para a sustentação da economia mundial. Vamos lá. Aqui a gente tem a enumeração de 3 elementos: médicos, cientistas
e entregadores. Quando você enumera 3 elementos e quer fazer menção a eles, retomá-los, você retoma da seguinte forma. O último elemento enumerado você retoma com este, esta, isto. O penúltimo elemento enumerado você retoma com esse, essa, isso. E o primeiro elemento enumerado você retoma com aquele, aquela e aquilo. Repetindo a regra para você. Se você só tem um elemento para ser retomado, se você só tem um, você retoma com esse, essa, isso. Por exemplo, você escreveu a palavra Gustavo e quer retomar Gustavo na sua introdução, você retoma com esse homem, essa pessoa, esse ser humano. Se você tem Maria e Gustavo, a regra já muda. Você retoma Gustavo com este homem, esta pessoa, este ser humano. E você retoma Maria, que foi o primeiro elemento enumerado, com aquela mulher, aquela pessoa, aquele ser humano. Então, quando você tem um só elemento e precisa retomar o elemento que já foi dito, esse, essa, isso. Quando você tem 2 elementos e quer retomar o último elemento enumerado, este, esta, isto. Quer retomar o primeiro elemento enumerado de 2 enumerações, aquele, aquela, aquilo. E agora, quando você possui 3 elementos, este, esta, isto, esse, essa, isso, aquele, aquela, aquilo. Então, quando esse candidato escreve, sendo estes essenciais, vitais, elementares, imprescindíveis para a sustentação da economia mundial, o estes refere-se a entregadores. Assim como eu destaquei na videoaula em relação a esse tema. Na nossa videoaula em relação a esse tema, eu deixei bastante claro para vocês a função vital que os entregadores exercem durante esse período de pandemia. Que as pessoas não querem sair de casa, as lojas não podem oficialmente de algumas cidades abrir, então o entregador ele faz esse serviço intermediário de levar para a loja, para sua casa e movimentar a economia, saciar a vontade do consumidor e assim sucessivamente. Então o trabalhador, né, certo? Mais especificamente o entregador, exerce função elementar durante esse período de pandemia. E esse aluno não se bastou a destacar o entregador, destacou também outros trabalhadores, só que na maioria das vezes não são informais nesse caso, né? Na verdade quase nunca um cientista e um médico é informal, o cientista às vezes até é, agora os médicos normalmente não, para poder destacar a importância deles durante esse período. Agora deixa eu ler essa segunda frase. Esses motoristas colocam suas vidas e de suas famílias em xeque, visto que podem se contaminar facilmente. No entanto, vários cidadãos o discriminam por serem trabalhadores informais. Então está dizendo aqui para nós que os entregadores em geral, eles são trabalhadores informais. E embora eles sejam essenciais durante esse período de isolamento social para movimentação mínima da economia, as pessoas os discriminam. As pessoas agem de forma preconceituosa. As pessoas o inferiorizam. Isso porque eles são, em sua maioria, trabalhadores informais. O outro comentário é o seguinte, pessoal, essa palavra aqui, ó, em cheque, existe cheque com CH, existe cheque com X. Cheque com CH é do seu talão de cheque. É quando uma pessoa emite um pagamento por meio de cheque, ao invés de pagar por cartão, ao invés de pagar via transferência bancária, ao invés de depósito, ao invés de pagar dinheiro em espécie, a pessoa paga em cheque. Cheque com CH é cheque de dinheiro mesmo, né? Uma ordem de pagamento à vista. Agora, cheque CH é colocar a família em perigo, em ameaça, sabe? Seria nesse sentido. Uma palavra que às vezes você não sabe o significado e pensa que existe cheque só com CH. Deixa eu ver essa terceira e última frase, olha só. Outrossim, a Lei 3.982/20 assegura o auxílio emergencial no valor total de R$ 1.800 aos microempreendedores individuais. Tá faltando um Szinho aqui para nós. S, coloquei um A, né? Maravilha. Aos desempregados e aos trabalhadores informais. Já que, sobretudo estes, ou seja, os trabalhadores informais, que é o tema em pauta, ficam sem renda se não trabalharem. Vamos aos comentários para a gente finalizar esse terceiro parágrafo e ir para o nosso quarto e último parágrafo, que é a conclusão? Vamos lá. Primeiro comentário é o seguinte. Aqui, claramente, eu, banca corretora, percebo uma carga argumentativa por meio de citação de lei. Aqui a gente tem o número da lei, aqui a gente tem a data que essa lei começa a vigorar aqui no Brasil. Aqui a gente tem um detalhamento dessa lei, falando que ela dá um auxílio de X valor para fulano, beltrano e ciclano. Isso aqui é uma carga argumentativa forte, que eu, banca corretora, já identifico. Mas eu não identifico logo de cara uma segunda carga argumentativa forte
detalhada, minuciada, explicada nesse parágrafo. Pode ser que existe? Pode. Inclusive a gente vai tentar identificar, mas num primeiro momento eu não percebo. Então, num primeiro momento eu estou percebendo uma carga argumentativa por meio de citação de lei, o detalhamento dessa lei, falando que essa lei ela institui um auxílio emergencial, um auxílio extraordinário, um auxílio além do comum, além do previsto, em um valor X para fulanos, beltranos e ciclanos. A gente vai agora reler esse parágrafo para tentar identificar uma outra carga argumentativa e não apenas isso, eu quero que vocês entendam nesse momento a importância desse argumento. Sabe como assim a importância desse argumento? Esse argumento faz com que o candidato se mostre para o corretor enquanto atualizado em relação ao assunto, antenado em relação ao que está acontecendo de mais recente em relação ao tema. É extremamente ruim, extremamente negativo e penalizado por nós, banca corretora, quando o aluno escreve uma redação desatualizada em relação ao tema. Por exemplo, o que eu mais tenho lido nas últimas semanas é quando o aluno escreve redação sobre doação de sangue, escreve que um dos problemas relacionados à doação de sangue é o fato de que os homossexuais no Brasil, homens, não podem doar, a não ser que eles esperem um prazo de X período sem relação sexual para doar. Isso é uma inverdade no ano de 2020. Neste ano de 2020, nós tivemos a liberação deles para realizar a doação de sangue. Então, quando a gente, banca corretora, pega um texto que não mostra nenhum fato atual, nenhum fato recente em relação ao tema, a gente vai penalizar, que a gente percebe que aquele aluno ele não está devidamente atualizado em relação ao tema. E cabe a nós, professores de redação, repassar essas atualizações para o aluno. E o texto que não as apresenta é um texto que está incompleto, é um texto que é passível de melhoria. Então, essa argumentação, em paralelo com a Covid-19, certo? É importante, é relevante para nós. Agora, vamos reler para ver se a gente identifica outra carga argumentativa forte, detalhada, ou se realmente é só essa. Em segundo plano, durante a pandemia da Covid-19, principalmente médicos, cientistas e entregadores se destacam pelas suas funções, sendo estes imprescindíveis para a sustentação da economia mundial. Sabe, isso aqui é uma argumentação? Sim, é uma argumentação por meio de exemplos. Esse candidato está dando exemplos de funções essenciais durante esse período de pandemia, funções elementares durante esse período de pandemia. Só que a gente pode falar que houve um aprofundamento nessa argumentação, houve um detalhamento, explicou bem por que os médicos, os cientistas e os entregadores são essenciais? Não, explicou só do entregador, né? Explicou do entregador aqui, ó, que ele coloca a sua vida e da família em perigo, porque ele pode se contaminar facilmente e as pessoas discriminam essas pessoas mesmo assim, só que não houve um detalhamento dessa aqui não. Então dá para ser melhorado. Não está perfeito, mas está excelente sim. Vejamos essa conclusão, olha só. Deixa eu colocar um espaço, está faltando aqui. É evidente, portanto, que o emprego informal no país tupiniquim é uma questão que precisa ser minimizada ao analisar suas duas principais vertentes e e seus efeitos com a pandemia da Covid-19. Logo, cabe ao Congresso Nacional, coordenado pelos deputados federais e pelos senadores da República, criar um projeto de lei que beneficie esses trabalhadores por meio da asseguração da obrigatoriedade de empresas e indivíduos de assinarem a CTPS de mais funcionários independentes. Isso deve ser feito a fim de que a realidade se aproxime aos direitos que são garantidos em Grey's Anatomy, antes que o Brasil se afaste do ideal de Marshall e continue desvalorizando profissões, como a de entregador. Vamos lá? Vamos analisar primeiramente essa frase. Lembrando que essa primeira frase, para ela ficar perfeita, ela tem que retomar a palavra-chave do tema, tem que retomar ambas as delimitações e ela tem que ter um aspecto de quero começar a resolver, quero começar a solucionar. Vamos dar uma olhada. Evidente, portanto, que o emprego informal, é a retomada do tema aqui para nós, emprego informal, cliquei errado, que o emprego informal no país tupiniquim, estou aqui grifando para você a retomada do tema, é uma questão que precisa ser minimizada. Então, olha aqui, ó, a parte de quero resolver, quero solucionar, quero diminuir esse entrave no território nacional. Ao analisar suas principais vertentes, que seria a delimitação número 1, que eu indiquei, eu sugeri que esse candidato substituísse por suas principais causas, e ficaria correto, ao invés de deixar tão genérico assim, e seus efeitos com a pandemia
da Covid-19. Essa aqui é a delimitação 2. Então, essa primeira frase ela está perfeita. 0 comentários negativos em relação a ela. Existe a retomada do tema, certo? Existe aqui a frase de quero resolver, quero solucionar. É uma questão que precisa ser minimizada, resolvida, subtraída. E existe a retomada da delimitação de número 1 e a retomada da delimitação de número 2. Vejamos as frases posteriores. Logo, cabe ao Congresso Nacional, esse aqui é o agente modificador, é o quem vai fazer a solução desse candidato. Vamos ver o detalhamento desse quem? O detalhamento desse agente modificador. O Congresso Nacional é coordenado pelos deputados federais e pelos senadores da República. Esse é o detalhamento do agente modificador, esse é o detalhamento do quem dele. Agora, elemento o quê? A ação propriamente dita. O que o Congresso Nacional vai fazer? Criar um projeto de lei que beneficie esses trabalhadores. Beleza? Criar um projeto de lei que beneficie esses trabalhadores. Só que como será esse projeto de lei? Como será a criação dessa legislação que beneficia os trabalhadores informais? Olha, por meio da asseguração da obrigatoriedade de empresas e indivíduos de assinarem a CTPS e demais funcionários independentes. Esse aqui está errado. Sabe por que esse está errado? Porque não é capaz de acontecer isso na realidade brasileira. Você obrigar as empresas privadas e os MEIs, por exemplo, os microempreendedores individuais, a assinarem a carteira de todos os trabalhadores informais para que eles tenham um CTPS assinado, isso aqui é impossível. Isso aqui é fora da realidade brasileira. Seria menos grave se o aluno falasse, cabe ao Estado assinar. Mas mesmo assim seria um pouco utópico, seria um pouco sonhador, um pouco fora da realidade. Então, gente, não basta a sua solução ser completa. A sua solução ter todos os elementos que a banca solicita. Ela tem que ser aplicável. Ela não pode ser um sonho, não pode ser uma utopia, ela tem que ser aplicável. Se ela não for aplicável, próximo do âmbito da realidade, você será penalizado. Então aqui no agente modificador, 0 reclamações. No detalhamento do agente modificador, também. O que? Tá tranquilo, nada a reclamar. O problema é esse como aí para nós. Agora vejamos essa terceira e última frase que constituiu essa conclusão, o quarto e último parágrafo desse texto. Isso deve ser feito a fim de que a realidade se aproxime aos direitos que são garantidos em Grey's Anatomy. Isso é o para quê? Para que essa solução será feita? Para que haja uma aproximação em relação aos direitos que foram retratados lá na nossa introdução, beleza? E quando essa solução deve ser aplicada? Antes que o Brasil se afaste do ideal de Marshall, retomando o segundo ou terceiro? Retomando o terceiro parágrafo. E... Cadê? Tô em outro parágrafo. E continue desvalorizando profissões como a de entregador, também retomando o terceiro parágrafo, falando que os entregadores são discriminados por serem trabalhadores informais. Não houve, deixa eu ver se não houve, uma retomada? Não, desculpe, eu analisei errado aqui, ó. É assim, ó. O Marshall é o segundo parágrafo. E a desvalorização de profissões como a do entregador é o terceiro, isso. E Grey's Anatomy é um argumento que está na nossa introdução. Então, esse fechamento aqui, ele está maravilhoso, ele está além do perfeito. Porque na hora de escrever o para que a realidade se aproxime do que foi retratado na introdução em Grey's Anatomy, ou seja, as pessoas demitidas continuem a receber direitos trabalhistas. E na hora de escrever o quando, antes que o Brasil se afaste do ideal de Marshall e continue desvalorizando profissões, como a de entregador, no para que e no quando, esse candidato, esse aluno, por meio do para que e do quando, conseguiu retomar de forma geral todos os outros parágrafos anteriores. Retomou aqui a introdução, retomou aqui o segundo parágrafo, olha, veja aqui comigo, analisa, cadê? Segundo parágrafo, certo? E retoma o terceiro parágrafo, ao falar de trabalhador informal, que é discriminado, né, etc, nesse momento. Essa conclusão está muito boa. A primeira frase está perfeita, essa última frase ela está perfeita. O que realmente tirou ali o brilho, né, a essência dessa conclusão, foi o elemento como, o modo com que essa solução seria realizada. Essa é uma redação que, nas mãos do corretor do Enem, já tiraria sim um 9 cravado, um 880, um 920, mas para tirar, além de 920, algumas falhas devem ser corrigidas ao longo desse texto.